Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, seja bem-vindo ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. Eu sou Clauber Gomes, sócio da Farol Capital, assessor de investimentos, planejador financeiro. Temos um tema hoje mega importante. Segura na cadeira, vem com a gente, firma no sofá, que o tema hoje é empreendedorismo feminino. Como que as mulheres lidam com dupla jornada, 3 jornadas, empreender, é marido, é filho. Para o homem, às vezes, é um pouquinho mais fácil só. Tradicionalmente, eu estou aqui com meu amigo Rafael Melo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Clauber. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Farolcast. Tô feliz de trazer, né, cada vez mais mulheres. Nosso podcast traz É. muitas mulheres aqui para falar conosco. Mas é a primeira vez que é um tema para mulher. É a primeira vez, né? Especificamente. Claro que os homens também devem assistir, até para entender como que a mulher passa nessa jornada toda, né? Mas é um tema especificamente para mulher, acho que é a primeira vez, né? Acho que sim. Acho que sim. Vamos nessa. Quem está com a gente hoje, é uma honra recebê-la aqui. Ela é graduada em administração de empresas, formada em recursos humanos, pós-graduada em gestão de pessoas, comercial, marketing, projetos, consultoria empresarial. Ela é coach, mentora de CEOs, executiva, CEO de empresa. Acho que ela só estudou na vida dela até hoje. Marta Dias, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer enorme. Obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite. Ai, que show! Bora lá então. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de trazer esse tema aqui para nós. E bora lá, bora contribuir com o meu melhor. Bora! Tradicionalmente, além de eu estar sempre com o Rafael Melo, a gente já começa com o pé na porta. Bora. E vamos e não vai ser diferente. E aí, quais são, os principais obstáculos que você observa que as mulheres enfrentam para empreender? Quais são os principais desafios ou obstáculos que elas têm? Olha só, na verdade são inúmeros desafios, né? Mas eu vou selecionar alguns aqui que, com a minha experiência, é o que eu observo no mercado. Geralmente quando a mulher começa a empreender, se ela faz uma transição ali de carreira, ela sai do CLT e começa a empreender, ela vem com essa mentalidade de CLT, então com essa rotina CLT, onde ela tem ali o que ela precisa fazer, alguém está conduzindo, direcionando, alguém está orientando e dando feedback para ela também. Quando ela começa a empreender, ela sai dessa rotina. E não ter uma rotina organizada, às vezes ela perde o foco, ela não sabe o que ela precisa fazer. Então, esse é um dos desafios. E a outra coisa é ter clareza do objetivo, o que ela deseja alcançar empreendendo. Quando ela tem essa clareza, aí ela sabe exatamente o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer. E isso faz com que ela consiga atingir os objetivos com mais agilidade. Acho que sempre quando você está no CLT, né, para homem também, e ele passa para empreender e agora não tem mais ninguém dando feedback, dando caminho, dando direção, cobrando, que às vezes é ruim, né, parece um saco, ficar mexendo no saco. Mas no final das contas, lidar com a autonomia é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, porque a gente não aprende isso. É. É como fazer a gestão do tempo, desde que se você tem um sistema ali para te monitorar, sim, mas se você não tem esse controle, você acaba se perdendo. E aí tem outro ponto que é a mentalidade empreendedora, né, então não é que você domina um determinado assunto que você vai ter sucesso quando você começa a empreender. Então envolve também outras habilidades para você ter sucesso na sua jornada. Muito bom. Às vezes a gente tem uma habilidade técnica, né, ou comercial, e a gente começa a empreender. Mas empreender requer liderança, vendas, criação de produto, Gestão. gestão financeira, várias coisas e não só aquele conhecimento técnico, onde você saber aonde importa tal produto, né, envolve muitas outras coisas. E aí, esse momento de aprendizado entra na prática quando já está empreendendo, né? Exato. Se eu olhar para minha jornada como empreendedora, eu acredito que foi uma jornada bem-sucedida e vale a pena compartilhar aqui para quem vai assistir, que é assim, ó, você, dar um passo de cada vez.
Então, quando você olha para minhas graduações e pós-graduações, perceba que ela foi crescente. Então, de acordo com a minha necessidade, que eu ia percebendo ali, eu preciso desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência, eu ia para o mercado buscar essa capacitação. Então, eu trilhei ali uma jornada de aprendizado que complementava o meu conhecimento base. Então, quando você começa a empreender, é importante também você buscar se desenvolver essas habilidades, essas competências, ou trazer profissionais que complementam aquilo que você não tem conhecimento. E principalmente em relação à gestão, que ela se torna macro, né? Então, às vezes, você não tem tempo ali, a mulher não tem tempo de aprender tudo isso. Então, tem que ganhar velocidade. E ela ganha, às vezes, trazendo alguém que domina aquele assunto que ela não domina. Enquanto você estudava, né, a gente estava comentando sobre isso antes de começar a gravar, né, É. quanto gabarito tem aqui nesse currículo. E enquanto você buscava estudar para enquanto empreendia ou você percebia, assim, na sua carreira antes de empreender? Quando foi que você começou a empreender ali, começou a buscar isso, foi paralelo? Tá, legal. Eu vou ter que voltar então quando eu tinha 3 anos de idade, que eu assisti aqueles filmes de mulher executiva bem-sucedida. Eu não sabia que era empresária na época, mas eu via lá a imagem de uma mulher conduzindo pessoas, liderando pessoas, viajando, sendo independente. E eu falava para minha mãe: "Mãe, quando eu crescer eu quero ser igual". E a minha mãe deu um comando. Ela disse: "Filha, você vai ser igual, mas você vai ter que estudar muito". Meus pais não tiveram a oportunidade de estudar. Eu nasci no interior do Paraná, né, Ortigueira, é sítio, então era tudo difícil, né, era longe para estudar e tudo mais. Mas eu aprendi, eu peguei aquilo e falei assim: então para eu alcançar aquele objetivo eu vou ter que estudar". Beleza, olha só, aos 3 anos de Isso idade. introjetou em você ali, né? Exato, Aos 3 então anos. aos 3 anos de idade, isso é muito Porque importante. dizem que a minha esposa trabalha com psicoembriologia e você tem o subconsciente até os 3 anos. Aos 3 começa a formar o consciente, Sim. que é isso que você falou, você começa a ter o racional consciente mesmo. Sim, sim. E aí, olha que interessante, né, através desse direcionamento, por isso que é muito importante a gente trabalhar a mentalidade e saber o que a gente está falando, porque o que a gente fala tem muito poder, tá. Eu peguei aquilo como um comando, então aos 14 anos eu tomei a decisão de ir para Londrina, então saí do sítio e fui para a cidade, é interior também, mas já tinha mais recursos, para trabalhar e estudar. E aí todo o dinheiro que eu recebia, eu guardava uma parte na poupança na época, e eu reinvestia em mim, 10% daquele valor eu reinvestia em mim. Então eu ia buscando conhecimento, né. "Ah, agora o que eu preciso? Ah, é computação". Por quê? Computação é tendência. Na época eu lembro que eu fiz no Sesc lá e tal. E aí depois do curso da computação, já senti a necessidade de novos conhecimentos. Ah, fui fazer fono. Ah, fui fazer, oratória, depois fui fazer graduação, enfim. Então eu tracei ali uma jornada que sempre me impulsionava. Então e também de olho no mercado, nas oportunidades do mercado. A gente estava falando antes, né, como que surgiu aí a minha mentoria. Surgiu de uma necessidade do mercado. Eu comecei atendendo na consultoria e de repente eu percebi que o que eu entregava era muito além da consultoria. Eu falei: "Opa, isso aqui é uma mentoria, é um pouco mais Você já focado". fazia mentoria e não E não tinha sabia, não cobrava por aquilo, né. é. Então eu vi uma oportunidade no mercado e foi aí que nasceu, a minha primeira mentoria. Olha, você falou um ponto importante que era aqui uma pergunta e era a próxima pergunta. Hã. De que forma a educação financeira pode empoderar as mulheres a conquistarem sua independência e sucesso nos negócios? E você falou que poupava para reinvestir em você. Reinvestia em si e poupava ao mesmo tempo. E poupava ao mesmo Coisa tempo. diferente. Ah, isso é E verdade. ela também falou, na época era poupança, espero que não seja mais, né? Não, não, eu falei da evolução, não falei tá, ó, é outro nível agora. Agora é outros investimentos. Legal. Bom, o que que eu vejo, tá? Ah, o dinheiro ele traz poder. O poder ele te permite escolher. Ele te permite, decidir algumas coisas que quando você não tem dinheiro você não pode, tá. Então como o dinheiro empodera essas mulheres? Uma mulher quando ela tem o dinheiro, mas que o dinheiro não mande nela, fique bem claro, existe uma diferença, né. O dinheiro ele é feito para nos servir, e não a gente servir o dinheiro. Vamos lá. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder de escolha.
o poder de tomar decisões. E ao fazer essas escolhas, me permite ter liberdade. O que todo ser humano busca é ter liberdade. Então, quando a mulher sabe que ela tem dinheiro e ela tem liberdade de escolher, de investir e ter uma orientação também, que isso é muito importante, né? Como administrar esse dinheiro, ela se sente mais segura. E uma mulher segura, gente, não, ninguém segura. Eu acredito, porque a força da mulher é um negócio impressionante, né? Que a gente. Eu acho que o homem, sim, ele tem um lado forte ali, físico até, né? Mas a força interior da mulher, de uma mãe, é um negócio que não tem. Até pelo parto, né? Imagina o Rafa tendo um filho. Não imagino. Ia ficar os 9 meses internado lá na UTI, tá crescendo minha barriga. Não dá, né? Eu falo você, imagina eu, né, Rafa? Não, mas olha só, você tocou num ponto, Clauber, muito interessante, que é assim, ó, a mulher, ela tem o dom da multiplicação. Então, se ela tem o dinheiro e ela tem a sabedoria, ela sabe multiplicar. Sim. Ela vai multiplicar, porque é um dom que ela tem, né? O homem é o provedor, então o homem é o que faz o dinheiro, né? E a mulher tem o dom da multiplicação, mas a mulher faz Ela é uma também. boa administradora Faz. desse recurso. Exato, exato. Então, mulheres com dinheiro, com poder, com decisão, com clareza, com certeza ela se sente mais segura. E a mulher segura aí também tá ligado à aparência, né? Reinvestir na sua aparência. Porque nós temos ciclos, então assim, quando eu fiz 30 anos, por exemplo, nossa, deu um baque que eu falei assim, gente, eu tô com 30 anos. Então vem esses Antigamente ciclos. isso era um problemão, né? Nossa, eu já tenho É. 30 anos. Eu já tive esse problema. Hoje seria um privilégio. Não, Mas é, né? o baque foi quando assim, ó, numa reunião me chamaram de senhora. Nossa. A senhora, eu falei, chegou a até engasgar. Eu tava numa viagem, na viagem que a gente foi pro Maranhão, uma viagem beneficente. E aí, um rapaz lá, barbudo, casado, o apelido dele é Chorão. Ele tem uns 30 anos. Ele vira e fala, ô tio! Eu falo, cara, sacanagem, né? Tio pra mim tomar banho. E pensando nessa jornada, quais são as principais habilidades ou atitudes que você acredita que a mulher deve ter para começar a empreender, ou se ela já está empreendendo? Quais habilidades que ela tem que ter ou que ela tem que desenvolver nesse caminho? Legal, muito bom. Eu acho que uma das principais habilidades que essas mulheres precisam desenvolver é a da comunicação. Quem se comunica bem se destaca, chama atenção. Então eu recebo, né, diariamente várias empresárias que elas têm lá excelentes produtos, excelentes soluções, serviços, só que elas travam na hora de divulgar, na hora de apresentar a sua solução. Então, ter essa comunicação alinhada, sabe? E tudo é treino, gente. Então, se tudo é treino, tudo aquilo que você faz diariamente, repetidamente, você se torna boa, depois você melhora, depois você se torna excelente. Então, sabe, fazer aquele exercício mesmo na frente do espelho ali, se apresentar. Às vezes tem a oportunidade de ir num evento, de pegar o microfone ali, de falar o que ela faz e ela trava. E eu já fui essa pessoa também, tá? Eu tinha excelentes serviços, só que na hora de falar eu travava. Então eu comecei a participar dos eventos, né, de networking ali e ter a rodada de apresentação e eu comecei. As primeiras, óbvio, que eu engasguei, que não saía. Então sempre, eu oriento as minhas mentoradas a começar a falar do que elas fazem, a se apresentar mesmo com mais segurança, mais confiança. Então, habilidade de comunicação, desenvolver habilidade de vendas, né, tem que vender, de nada adianta você ter um excelente produto ou serviço, tá ali na prateleira e não tá vendendo, tá só juntando poeira. Então isso não traz sustentabilidade para o negócio. Estar em movimento também, estar em movimento quer dizer participar de eventos, que seja online, que seja presencial, eh, se mostrar para o mundo, sabe. Então num evento você conhece uma pessoa, inclusive foi através de um evento que eu te conheci, Verdade. né. Boa. Então você vai, você se conecta com alguém, você aprende algo, você ensina algo. Tudo se movimenta. Se você olhar para o mundo, a natureza se movimenta, as pessoas, os carros, até a árvore que tem a raiz funda, né, se você olha, ela tá com o vento, ela tá se movendo. Então estar sempre em movimento, a ousadia. Então quem tem mais sucesso hoje, se eu olhar para minha base de clientes, quem tem mais sucesso
não é aquela que tem o melhor produto ou a melhor solução, mas é aquela que é ousada. Produto, solução. E se eu falar se eu comparar a ousadia com quantidade de cursos que a pessoa fez. Pô, o cara fez um monte de curso, fez um monte de E MBA, muito. e o outro fez menos, mas é muito ousado. Nessa balança, quem vai mais longe? O ousado. Porque conhecimento teórico não garante o seu sucesso, não garante o seu destaque, Sim. né? Eu vejo que, principalmente no digital, tem gente ali que você olha e você fala assim, não tem repertório, não tem Profundidade. profundidade, mas o fato dela estar fazendo barulho, dela estar em movimento, ela está vendendo muito mais do que quem está ali escondido. Eu vi uma frase ontem num evento que eu estava que você pega uma matemática, né? Conhecimento sem prática igual resultado de um ignorante. Show, adorei. Porque se você não praticou, é como se não soubesse, né? Mas é uma paulada. Porque que adianta ter conhecimento. Tanto conhecimento, você não tem a prática, né? Exato. E tem duas coisas que você falou aí de habilidades, que é comunicação e vendas, que só para pontuar mesmo, a nossa profissão como assessor, a gente tem que se comunicar muito com muita gente e tem que ser ousado também. O tempo E inteiro. o tempo inteiro. E quando eu entrei nesse mercado, esse era o meu calcanhar de Aquiles, de eu pensar assim, não, eu não nasci para isso, isso aqui é a minha dificuldade, eu não consigo. E é uma coisa tão simples que às vezes a gente não para estruturar uma forma de pensamento, como por exemplo a nossa apresentação pessoal. Igual você mencionou, grupos de networking, né? As pessoas estão pedindo uma coisa simplesmente para você falar em 30 segundos a 1 minuto quem é você, o que você faz, como você agrega valor. E muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso, qual é a nossa história e como falar para as pessoas quem é a gente, É. né? A gente pensa que, bom, eu sei quem eu sou, eu sei falar quem eu sou, mas se você é colocado no spotlight ali, no palco, no foco, É. em 1 minuto, qual que é o seu pitch, né? E aí a gente trava, né? Então essa é uma baita habilidade básica para todo ser humano Se desenvolver. tiver que falar isso em público, às vezes não numa palestra, mas em público para outras pessoas, dizem que o maior medo do ser humano não é nem morrer, né? É falar em público. Falar em público, é. Mas eu aprendi que o maior medo não é falar em público, é errar em público. Só tem medo de errar, na verdade, né? E como O medo do ridículo ali, medo do da ridículo, Julgamento. julgamento. E como você comentou, Marta, que na verdade tudo é treino. Treina. Bora treinar, galera. Mulherada, se tem medo, só treinar, vai pra cima. Busca alguém que te ajuda, a Marta tá aí, que dá tudo certo. E Vambora. vendas, você falou também, e é uma coisa lá na minha casa, né, minha esposa, hoje, ela é CLT, mas ao mesmo tempo ela tem uma empresa, porque ela, sendo da área da saúde, ela atende também por demanda, assim, né, por emitindo nota. E uma das rotinas dela envolve vender, né? E às vezes ela se pega falando, não, mas eu sou uma profissional da saúde, eu não sou vendedora. Eu tento falar para ela, mas Não, você é não. uma vendedora sim. E na verdade todas as profissões não são, Venda. ninguém é assessor de investimentos, engenheiro, É. fonoaudiólogo, não, você é vendedor do seu negócio e da sua profissão, né? Exato. E é difícil a gente entender isso. E eu vou aproveitar e compartilhar um indicador aqui com vocês, baseado no estudo do Sebrae. A gente fez um aprofundamento e 50% das mulheres que começam a empreender e elas fecham nos primeiros 3 anos é porque falta habilidade de vendas. 50% 50% que é venda. que é vendas. É. Então, mulherada, bora treinar. Errar faz parte do processo, só erra quem está tentando, quem está fazendo. O jogador de futebol, vocês gostam de futebol, né? Eu gosto muito desse exemplo porque é referência. O jogador de futebol, ele treina 90% do seu tempo e ele joga só 10%. Mas por que ele dá um show em 10% do tempo dele? Porque nos bastidores ele ralou muito. Então ninguém fica bom sentado na arquibancada. E não tem problema. Errou, conserta, melhora, faz de novo. Eu tenho certeza, eu lanço até um desafio para vocês aqui. 21 dias, fazendo todos os dias, diariamente, repetidamente, constantemente. Eu duvido se em 21 dias você já não tenha evoluído pelo menos ali 30%.
Sim. Eu tenho a máxima comigo que é assim, ó, se comprometa em melhorar 1% a cada dia. Escolha uma área da sua vida ou uma habilidade para você desenvolver e treine todos os dias. Em 30 dias, você já evoluiu 30%. Sim. Parece pouco quando a gente olha, né? Ah, e 1%. Mas na somatória, A gente que é das finanças sabe o poder que o juro composto tem. É. aqui, ó, É, os especialistas aqui, ó. 1%. É. E existe um caminho para facilitar isso, Marta? Como que não sei se a gente falando aqui de mulher, né, a gente tem que falar também de rede de apoio, tem que falar de talvez uma liderança, uma mentoria. Existem esses caminhos mais para facilitar as mulheres a chegar nesse resultado? Sim, com certeza. Eu gosto muito do poder do movimento em grupo. Então, dentro, né, do meu ecossistema, a gente tem um grupo de mulheres, que é o grupo Somos Mulheres em Negócios. E lá dentro a gente faz esse acompanhamento. Então, o nosso propósito é desenvolver pessoal, inteligência espiritual e negócios. Então, o que que isso significa, né? É um combo perfeito para que essas mulheres continuem o movimento, porque sozinha a gente desiste. É muita coisa para fazer e às vezes a gente não dá prioridade, às vezes a gente não tem nem forças para fazer. E quando você está fazendo com outras pessoas, tem uma energia diferente, tem um impulso diferente, né. Sim. Então, estar em movimento com outras mulheres que estão em busca do mesmo objetivo, porque aí fala a mesma língua. E outra coisa que é importante, você identificar o seu momento. Você está no momento de caminhar no seu negócio? Então caminhe com outras mulheres que também estão no mesmo nível ou acima, nunca abaixo, né. Então se você está no momento já de crescimento e de expansão, se conecte com outras mulheres que estão em busca desse mesmo objetivo, porque elas vão fazer coisas parecidas e vão poder compartilhar com você: "Ó, tô fazendo isso aqui, tá dando certo. Ó, isso aqui foi legal para mim, isso aqui me trouxe esse resultado". E ter uma mentora também direcionando, conduzindo, faz total diferença. Um dos pontos que faz a pessoa desistir de algo, principalmente a mulher, desistindo de algo que ela se comprometeu a fazer, é ela se sentir sozinha, insegura, medo. É. O medo, ele trava a galera geral. Então, tá sozinha, ai, não sei se eu tô fazendo certo, não sei se eu tô no caminho certo, eu não tô tendo resultado de imediato, faz a pessoa desistir no meio do caminho. Então, ter uma mentora também direcionando, conduzindo, eu falo até de seguir de mãos dadas, sabe? Porque esse símbolo, né, essa sensação de ter alguém de mãos dadas, traz segurança. E uma mulher segura, ninguém segura. É verdade. E o empreendedor já é uma criatura solitária, né? E as mulheres eu vejo empreendendo menos também. Deve ser mais difícil se encontrar outra empreendedora se você não se conectar, né, nessas redes. E de que forma que a mulher consegue equilibrar tantos pratos, Marta? Porque legal, eu vou empreender, gosto de negócios, vou montar meu negócio, eu montei, mas ela é casada, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem uma casa. E como que faz tudo isso daí? Como que essa magia acontece no final do dia para que ela esteja bem, né? Porque ela pode dar conta, mas no final ela tá muito mal. Como que faz para ela estar bem? Então, ó, mulherada, papel e caneta aí que vocês vão anotar a fórmula mágica, É. viu? Boa. Gente, na verdade não tem fórmula mágica. Eu gosto de trabalhar com prioridade. Então, você ter a clareza do que é prioridade naquele momento traz leveza para a vida. Então, resumindo isso, né? Tem lá a mulher que é dona de casa, mãe, esposa, filha, não dá conta de tudo. Esquece. Você vai ter que aprender a delegar, pedir ajuda. Seja para o seu marido, seja para o filho, ter alguém de apoio ali, uma secretária, uma pessoa para ajudar em casa, enfim. Senão não dá conta. É muita coisa. E o dia tem 24 horas para todas nós. É. Não adianta querer ser a Mulher Maravilha, porque não dá certo. Então, assim, acho que falando de prioridade, né? É uma das coisas que eu gosto de trazer para as minhas mentoradas. Primeiro, o seu CPF. Então, tudo que está relacionado ao CPF tem que ser prioridade. Uma academia. Academia, uma alimentação saudável, qualidade de sono, né. Eu sei que tem momentos que às vezes tem que priorizar e sacrificar, principalmente o sono. É o primeiro que a gente acaba sacrificando ali. Mas tenta priorizar. Então, o que é prioridade você faz primeiro. Ter uma rotina organizada, trabalhar com agenda. Sim. Agenda pessoal e agenda profissional. Coloca os seus compromissos ali. E delega aquilo que não depende exclusivamente
de você para executar, delega. Treina alguém, faz a gestão ali, lidera, mas não queira fazer tudo porque não dá conta. É muito puxado, é bastante coisa, né. É Você bastante falou coisa. de rede de apoio, de pessoas para ajudar, a secretária. Um recado que eu quero deixar para os homens agora que estiver assistindo a gente, Atenção. atenção, que a rede de apoio é super importante, mas o marido não é rede de apoio, o marido e o pai é pai, tem que ser pai, tem que Tem que ocupar participar essa junto. cadeira. Exato, porque eu já ouvi falar que: "Ah, meu marido faz parte da rede de apoio". Não, eu aprendi em casa, a duras penas com a minha esposa, que o marido tem que ser pai, não é rede de apoio, né, porque a rede de apoio é a sogra, é a mãe, é a irmã, a amiga, a vizinha, né, e a moça É que quem trabalha em faz o casa. favor. É, Vou lá exatamente. fazer um É. favor. Você consegue fazer esse favor para mim? O homem não, o esposo tem ali Uma muito desequilibrado. corresponsabilidade, né? É, exatamente, ele tem que estar junto, né. E a E um detalhe que vale a pena também a gente acrescentar, que é a comunicação do casal. Então, assim, da mesma forma que o homem ocupa a sua cadeira de marido, de pai, de filho e empresário, a mulher também. sim, Então, saber qual é a sua cadeira e conversar, dialogar, né. Um exato. relacionamento, saudável é aquele que se comunica, e o pessoal troca e encontra esse equilíbrio juntos. Sim. É, eu quero até aproveitar e fazer um contraponto disso, porque talvez quem está assistindo a gente pode ser uma mulher que ela decidiu não trabalhar e cuidar dos filhos. E às vezes, nessa sociedade que a gente vive, todo mundo trabalha, às vezes até num jantar com os amigos do marido e todo mundo trabalha, pode se sentir mal. Mas eu acho, Marta, e eu queria ouvir a sua opinião, do Rafa, que para mim não tem regra. Se ela decidiu que ela quer cuidar dos filhos e ficar em casa e tá tudo alinhado com o marido, tá tudo bem, show de bola. Ela tá cuidando daquilo que é mais precioso, até que ela tem, que são os filhos dela. O marido e a casa, né? Não tem problema nenhum. Eu adoro o feminino, não sou a favor do feminismo, né? Mas acho que o homem tem que abrir a porta do carro, enfim, tem que ter esse lado mesmo, né? Acho que a mulher é muito mais forte em muitas coisas, mas também tem que ser cuidado. E se combinou o jogo dela ficar em casa, por mim, ok. O que que vocês acham? É um pouco polêmico esse assunto aqui, mas Pô, ele quer trazer a polêmica. Eu falei que se não fosse para Ah, não, da eu base ao eu teto, eu nem vinha. pra mim teria um problema se a mulher, né, tá alinhado e enfim. Feminino ok pra mim, feminismo não. Bora pra frente, agora tá com vocês. Marta, quer colocar? Sim, por favor. Bom, vamos lá. Concordo com tudo que você disse, Clauber, porque assim, eu acho que tudo são fases na vida e a gente tem que se sentir bem. A gente não tem a segunda chance para refazer, né? Então, principalmente a mulher em relação a ser mãe, a gente sabe que tem ali as fases da mulher, né? Eu tô com 35 anos, vou fazer 36 dia 6 de agosto, quero parabéns, tá? Tá chegando. Essa semana. Deixa um parabéns aqui pra Márcia nos comentários, viu? Ela vai estar te vendo aí. Sim, por favor, hein, senão hashtag chateada. Então assim, a gente tem que priorizar algumas coisas. Eu, no meu caso, eu priorizei focar na minha carreira, né, então projetei isso, planejei isso e tá tudo bem, tô feliz dessa forma, tá. Mas às vezes você tem que dar passos para trás, né, por exemplo, deixar em stand-by a sua carreira profissional e focar em ser mãe. Eu já atendo, né, algumas mulheres que fizeram exatamente isso, né, colocaram ali 3 anos para focar no seu casamento, ter filho, né, ter ali já tá maiorzinho para levar pra escolinha e tudo mais, e voltaram. E voltaram com muito mais garra, com muito mais ousadia, por quê? Porque ela tem um propósito muito maior E agora. nesse tempo que ela parou também não precisa se culpar, né. Não, Tem que ser feliz, tem aproveitar que ser aquele tempo, né. feliz, exato, tem Eu já que vi mulher que se aproveitar melhor. culpou por parar um tempo. É difícil a gente ter que escolher, né, às vezes, né? É, Eu não quero abrir mão da minha carreira, mas não quero abrir mão de ser mãe, mas é. quero abrir mão de me casar. Então, não dá pra negar a realidade. A mulher, às vezes, vai ter que priorizar uma ou outra coisa. Às vezes o homem também. Não tá dizendo Sim. que Sim, nem sempre o homem, né? sim. E ter rede de apoio, assim, no quesito independente, às vezes ela não está empreendendo, mas, por exemplo, tem grupos de mães. Então participe desses grupos, para você ouvir a opinião de outras mulheres também. Isso se torna, muito produtivo, inclusive. Muito bom, muito bom. Uma pergunta, assim, a gente, independente de produto e de qual caminho vai empreender, de que forma a autoconfiança e a mentalidade vai influenciar na trajetória, né?
Claro que vai influenciar, mas de que forma? E o que a gente pode fazer, o que que a mulher pode fazer para levar essa mentalidade para um outro nível? Porque às vezes a gente está rodando aqui numa estação X de resultado. Eu quero passar para uma outra mentalidade, eu quero ganhar mais, eu tenho que passar para um outro nível de autoconfiança e daquilo que eu penso, que eu acredito. Como que faz isso? Não sei se ficou claro, ficou confuso, mas você vai traduzir o que eu falei. A missão tá com você, Marta, manda A bala. melhor pessoa para responder. Ah, pronto, olha que responsa. Vamos lá, por partes, né. Em relação à autoconfiança, eu já disse isso no começo, né, e vale a pena reforçar. Uma mulher segura, ninguém segura. Se ela tá bem com o seu emocional, se ela tá feliz com o seu corpo, vamos lá, corpo, mente e espírito. Então, se ela tá feliz com o seu corpo ali, tá com peso legal, ela se olha no espelho, ela se sente bonita, confia ali no seu potencial, ela é diferenciada. Se ela tem uma mente limpa e organizada, ou seja, pensamentos, de prosperidade, de sucesso, clareza mental daquilo que ela quer, do propósito dela, do que ela faz de verdade, para onde ela vai, é um outro impulso, tá. E o espírito, que é fazer oração, independente de religião. É um dos pilares que a gente trabalha na mentoria também, que é a inteligência espiritual. Você precisa fazer algo ali, acreditar em algo e fazer todos os dias, e não fazer uma vez ou outra, né. Lembra tudo que a gente faz repetidamente, continuamente, frequentemente, a gente se torna bom, a gente vai ficando mais forte. E não é diferente em relação à mentalidade, então, os seus pensamentos, então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, gera movimento. Então, se eu tenho pensamentos de fracasso, de tristeza, De de angústia, incapacidade, né. de incapacidade, de não merecimento, que é um dos principais bloqueios que as mulheres têm, tá? Não merecimento. E aí tá ligado ao histórico de vida, de quando era a infância, o que que ela ouviu dos pais em relação ao dinheiro, o que ela ouviu na escola dos professores em relação à prosperidade, né? Então, na jornada a gente vai desenvolvendo várias coisas, vários bloqueios, vários traumas, né? Inclusive, a gente tem hoje dentro da mentoria um programa de terapia, que é a terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo, que limpa toda essa sujeira emocional. O que trava a maioria das mulheres são os traumas emocionais, que é justamente isso. Fracassou, seja no casamento ou no negócio, faliu ali, ela vem com esses traumas, Sim, né. E aí uma mente com muitos traumas vai bloqueando a prosperidade. Porque ela: "Ah, eu não consigo. Ah, já fiz isso, deu errado lá atrás". Então ela começa a repetir ciclos ali inconscientemente. Então é mais do mesmo, né. sim. E ela, conseguindo tratar isso, né, essas emoções, o seu passado, né, eu acho que muita coisa a gente traz da nossa infância. Eu fui descobrir algumas coisas também, a gente vai descobrindo, pô, eu não gosto de incomodar as pessoas, por quê? Vem lá da minha infância isso. É que a mãe fala assim: "Ó, não faz barulho, eu tô aqui conversando, respeita os mais velhos". Tá até lá, Às Aquelas vezes o que coisas que acontece é que não incomoda o vizinho. cresce É. e não percebe, né. O que que é importante a gente saber? Que tudo isso é tratável. Sim, Tudo isso dá para tratar, então não importa a barreira que você tenha, a dificuldade que você tenha, dá para tratar. Um outro ponto que eu acho que tem que ser tratado, para quem está assistindo a gente, principalmente se é uma psicóloga, se é uma fono, pessoas como a mulher do Rafa, o Rafa comentou, eu estava pensando nisso, Rafa, aqui, que tem que vender, né. Vender às vezes é uma dificuldade, mas o preço é outra, sim. porque a minha sessão, eu consigo cobrar R$ 200. Mas 500 eu vou achar muito caro, e Ah, talvez é o senso de merecimento. Eu sou uma pessoa, como eu trabalhei muito tempo em banco, então eu vendia produtos financeiros e investimentos, nunca a minha consultoria. Quando eu fui vender a primeira vez a minha consultoria, eu consegui por preço. Já teve negócio de eu poder cobrar 50.000 numa negociação que eu fiz para um cliente, se eu cobrasse 10% do que eu dei para ele de lucro, naquele imóvel, eu ia ganhar 50.000. Quanto que é, Cláudio? Não é nada. Viu, aí ele me mandou 5.000 para mim de Pix. Eu fiquei feliz, eu falei: "Poxa", depois eu fiquei feliz me questionando, né. Então já acontece com as mulheres e com os homens isso. Eu tô me expondo aqui, Sim. porque eu faço isso mesmo em alguns episódios que eu fico à vontade, né, Rafa?
Eu falo da minha vida e ponho os meus erros aqui na mesa e acabou. Isso, Mas foi um erro de meu. aprendizado. Mas talvez as mulheres não consigam cobrar o preço que elas podem cobrar e que elas merecem, porque ela tem que ter mais uma aposta, tem que ter mais uma formação, tem que ter mais isso, tem que ter mais seguidores. E às vezes não é assim, né? Não, O que na que você maioria das poderia dar de dica para essas mulheres e para esse homem? Tô aproveitando aqui. Isso não é exclusivo de mulheres, Eu tô né? aproveitando aqui, mulheres, fazendo uma consultoria. Vai lá, Rafa. percebi. Depois eu mando a fatura, tá bom? Ô, Rafa. Show, show. Só uma informação importante também relacionado ao emocional, que é o seguinte: primeiro a gente limpa a sujeira e dá espaço para coisas novas, Uhum. tá? Então é muito importante saber disso. Uma casa organizada E cabe mais coisas, né? exato. E E, bom, novas coisas. e toda vez que a gente entra numa casa organizada, a gente se sente bem. Então, mulherada, como está a casa de vocês? Como está a mente de vocês, o coração? Né? É, tem uma música pra mulherada aí, você põe no Google, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ah, você vai adorar essa música. Isso, é regra, hein? É. Regra. Mas vamos voltar ali com a pergunta, qual que era mesmo? A pergunta é como que é Sobre a sobre preço, mentalidade do merecimento, né, para poder preço. cobrar o valor que realmente é possível cobrar, né. Verdade. Até eu estava, no evento, o Joel J comentou que quando ele dava aula, né, de natação, ele: "Ah, quanto que é?" Aí ele fazia a conta: "Bom, R$ 50 por aula, 3 aulas por semana, 150 por semana. No mês, 150 dá R$ 600. Aí ele ficou um cliente: "Pô, mas é barato". Aí o cara: "Quanto que é?" "Não, eu vou te passar o preço amanhã". "Não, se eu pôr 100, não, vai ficar caro". Ele ficou 3 dias pensando nisso, o cara lhe mandou mensagem: "Ó, eu já fechei". E ele perdeu o cliente. Sim. E aí ele viu o professor dele, que uma aluna chegou: "Professor, eu tô com o joelho ruim, queria fazer algo com você, né, pra melhorar. Quanto que é a sua aula?" Ele: R$ 400. Sim, no mesmo mês. Ele olhou: "Ah, mas professor, tá um pouco caro sua aula". "Não, minha aula tá no Google, mas a minha presença custa isso". Pô, o cara tem um senso de merecimento e autoconfiança lá em cima, né, e às vezes o que falta não é nem o conhecimento, é isso. E Sim. como a gente faz para chegar lá, para ter isso? Boa. Só lembrando, né, Joel J, para quem não sabe, ele era formado em educação física e era atleta profissional de natação. É. Ele poderia muito bem cobrar R$ 400 também. É, mas é só, assim, acho que as travas é da mentalidade, né, que a gente carrega e não consegue cobrar o preço que pode, que merece, enfim. Esse é um comportamento muito comum das empresárias que eu atendo hoje, porque é justamente isso. Tem o conhecimento teórico, né, a maioria ali tem formação, são médicas, advogadas, arquitetas, psicólogas, consultoras, mentoras. Só que em nenhum módulo da faculdade é ensinado a venda. Ou mentalidade empreendedora, mentalidade Sim. de prosperidade, tá? Então, elas chegam às vezes com esses bloqueios. E o que que eu faço? Eu faço um exercício com elas, do valor da hora mesmo. Quanto que você cobra hoje? Quanto que você está ganhando? Divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês. É isso que você merece? E a maioria, sim, chegam com um valor muito baixo. Tipo, hora de estagiário, não desmerecendo, mas assim, elas têm repertório, têm conhecimento, têm habilidades, têm competências, já têm cases, cobrando o valor muito abaixo do mercado. Bom, esse é um ponto. Ter a clareza do valor da hora delas, tá? Aí depois a gente faz uma projeção crescente. Aí eu faço a pergunta: você se vê ganhando quanto? Porque não adianta eu, como mentora, conselheira, sou conhecida como conselheira 3x, por ajudar empresárias a triplicarem o faturamento. Só que às vezes falar para ela assim, ó, você tem potencial para triplicar o faturamento? Buga. Se ela não se sentir Trava. merecedora de triplicar o faturamento, ela trava. Ela tem que acreditar nisso. Ela tem que acreditar nisso. Então, como que a gente faz esse up, né? Esse crescimento, essa elevação de merecimento? Aos poucos, em dose homeopáticas. É igual médico, fala assim, ó, a gente vai aumentar a dosagem, mas vamos começar por essa dosagem pequena, porque daí ela vê que é possível. E outra coisa que é interessante a gente fazer é criar uma planilha. Eu tô falando aqui de coisas simples, básicas, mas que funcionam. Tenha uma planilha com essa projeção de faturamento, essa projeção de crescimento. Então, vamos lá. Ah, eu quero faturar X nos próximos meses. Fraciona isso em pequenas partes. Quando você fraciona, você consegue enxergar que é possível. Aí você vai
coloca lá como meta, sei lá, 12 meses eu quero faturar tanto. Divide em mensal, divide isso em quinzenal, divide isso em semanal. E ao alcançar esse objetivo, comemore. Não importa as Sim. pequenas vitórias, porque o sucesso é a somatória de pequenas vitórias, né. Então fazer essa projeção é importante. Leitura, gente, se tem um livro que, assim, eu recomendo todas as minhas clientes a leitura, é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Conheço. Só que não é a leitura rápida, aquela coisa do tipo: "Ai, eu preciso terminar logo". Porque vai me enriquecer. Não, gente, é ler e colocar em prática. Lê e coloca em prática. A maioria das pessoas, né, principalmente das mulheres, o que que faz? Às vezes tem pouco tempo ali e sai atropelando as coisas. Não é assim. Qual o nome do livro, Marta? Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Legal. Inclusive tem, grupos de estudos para se aprofundar nessa leitura. Eu estou fazendo esse aprofundamento, tá. Porque eu já fui dessas mulheres também de querer bater meta, tinha meta de leitura de livro. Cara, que furada, só furada. Então o que traz resultado, né, complementando o que a gente já está falando durante todo o encontro aqui, não é só o conhecimento teórico, é a sua capacidade de extrair aquela teoria e colocar em prática. O que traz resultado é a prática. Eu tenho a máxima comigo, principalmente quando eu faço uma live ou encontro assim com essas mulheres, que eu lanço o desafio para elas do seguinte: coloca pelo menos 10% em prática. Só 10%, eu não estou pedindo 100%, mas 10% já vai te colocar no próximo nível. Uhum. E você já deve ter colhido vários cases, né? Vários sucessos, várias transformações que você viu acontecer. Você pode compartilhar algumas com a gente aqui para inspirar quem está assistindo, inspirar a gente desses exemplos? É por isso que eu amo o que eu faço, porque na verdade o que me realiza, o que me deixa satisfeita é ver o resultado das minhas clientes. Então, a gente estava falando ali do merecimento, né? Tem uma arquiteta aqui de São Paulo, muito conhecida, ela é especialista na área médica. E quando ela chegou, isso foi em outubro do ano passado, ela tinha esses bloqueios de merecimento, ela não conseguia cobrar, ela não conseguia colocar valor no serviço que ela fazia. E ela sempre fez um excelente trabalho. E já era nichado. Já era nichado, já. E assim, a gente está falando de médico, né, de clínicas, de hospitais, então, que tem um poder aquisitivo alto. E aí o que que ela fazia? Ela cobrava barato, ela não fechava esses projetos, porque a pessoa olha e fala assim: "Ih, isso aqui acho que não vai ser bom", né. Por quê? O nível dessas clínicas, desses hospitais, então eles já é um requisito, assim: "Ah, se é muito baratinho é coisa que não tem valor", né. Então, a gente fez um trabalho com ela de merecimento, né, esse treino, tudo é treino. Então ela falava, todo encontro ela já começava fazendo a sua apresentação, né, quem era ela, o que que ela fazia, qual era a solução que ela, entregava ali para os clientes. Em 3 meses, ela faturava em torno ali de 15.000 por mês. Em 3 meses, seguindo o nosso passo a passo da mentoria, que envolve esse desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e estratégia de negócios. Em 3 meses, ela passou a faturar R$ 107.000. Ela teve um crescimento de 750% do seu Caramba. faturamento. E detalhe, ela não aumentou o custo operacional para isso. Eu mostrei a ela um caminho, porque o que que ela fazia? Ela não Dava precisou gastar dinheiro para voltar dinheiro. Não, e outro detalhe importante, como ela é arquiteta, ela tinha vários projetinhos pequenos espalhados por São Paulo. Vocês são aqui de São Paulo, vocês sabem que Sim. o trânsito, né, o custo que se tem de deslocamento e tudo mais. E eu mostrei a ela que era mais fácil ela pegar um projeto de R$ 60.000, é mais fácil pegar e administrar do que ficar pegando 10 projetos de R$ 6.000. Exatamente. Mudei a mentalidade dela. Então ela fez exatamente isso. No segundo mês ela fechou um projeto de R$ 65.000. Ela nunca tinha fechado nenhum projeto nesse valor. A média dela ali, o teto de contrato de proposta foi de 10.000. Então olha o salto que teve, né. Então para mim, assim, foi um case extraordinário
E aí teve um outro case também, que às vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas a Marta atende só no Brasil?". Não, gente, eu tenho clientes fora do Brasil também. Então tem a Ana, que ela é de Portugal, e ela é especialista na rotina e autoconhecimento. E ela aplicava isso na rotina dela, ela tinha muito resultado, só que ela travava também na hora de falar do seu serviço, da sua solução. A gente fez um trabalho, organizamos ali a mentoria dela em 45 dias. E ela nunca tinha vendido, nunca tinha feito um pitch de vendas. Fizemos o treinamento, organizamos, estruturamos o negócio dela, desenvolvemos a metodologia. E em 45 dias ela faturou R$ 13.000, que em dólar, que em euro, né? Portugal é euro, deu US$ 2.000, 2.000 euros. Hum. Então foi um case assim extraordinário. Só que aqui a gente está falando só de números, de valores. Ah, só que não é só isso, né? Eu tenho a máxima comigo que é ter um negócio lucrativo. E o lucrativo não é só o dinheiro, mas é tudo aquilo que te traz realização, satisfação, que te toma menos tempo, ou seja, que seja mais produtivo, mais rápido, mais prático, que traga noites de sono. Então, esse equilíbrio, para mim, fecha ali o negócio lucrativo. Então, a gente tem essa máxima, o que ela precisa fazer para ter um negócio lucrativo. Sim. Eu super acredito em mentoria, coaching, porque eu já fiz, né. Quando eu estava no banco, foi por uma coaching que eu dei uma surtada lá, eu fui fazer sessões e entendi que eu tinha que sair do banco. Demorou 2 anos, mas ali foi a minha virada de chave. Quando eu Ela te comecei permitiu ter essa clareza. porque a gente, tem já os nossos vieses e uma forma de raciocínio, uma forma de pensar, de analisar, de julgar, de questionar. Quando vem outra pessoa fazendo outras perguntas, ela te põe para encontrar resposta. E você encontra a resposta, ela não fala nada, mas as perguntas que ela me fazia e a forma que ela fazia foi me fazendo pensar diferente, encontrando os meus porquês. Quando eu montei a Fórmula foi a mesma coisa, eu fiz tanto para os sócios quanto eu fiz uma para mim. Então isso ajuda muito, né. Então as mulheres que estão assistindo a gente, cara, ter uma coach, ter uma mentora, alguém que te questiona, que te dá direção, essa mesma que você comentou, é visão, né. A visão de negócio dela era para um caminho que, poxa, era muito trabalho e pouco resultado financeiro. E aí imagina o emocional dessa mulher, a rotina dessa mulher, correndo para lá e para cá o tempo todo, né, como fica essa vida? Agora ela mudou a visão dela, mudou tudo, né. A vida pessoal dela muda, a realização muda. Né? Inclusive, ela era uma pessoa extremamente estressada. Ah, Muito imagino. estressava. Por quê? Passava muito tempo no trânsito. Então, e recebendo praticamente um valor de estagiário, né. Então, quando eu mostrei a ela onde ela estava e o que que ela precisava fazer para ir para o próximo nível, ela agarrou, sabe, é primeiro que ela acreditou. E ela se permitiu também, isso é muito importante a gente falar, não é fórmula mágica, mas ela se permitiu também passar pelo processo ali, junto comigo. E por isso que eu falo da importância, né, de ter alguém caminhando de mãos dadas. A minha cliente, ela não fica sozinha. Então, dentro das sessões, a gente entende exatamente o que ela precisa fazer para ir para o próximo nível. E aí, óbvio, como que ela vai? Ela precisa colocar em prática, Sim, senão também não tem resultado. verdade, verdade. Ah, a gente está partindo para o nosso fim, aquele momento: "Ah, que pena". O tempo voa, né, aqui, não é? Nossa, Passa que tão delícia! rápido. Gente, eu falo pouco, né, então. Mas é assim que a gente tem que se sentir mesmo. Nossa, passou Passou voando. voando. Mas eu queria aqui, assim, ver com você, Sim. quais dicas, né, que você pode deixar para as mulheres que estão começando a empreender, ou que já estão empreendendo, e as mulheres que querem empreender. Ela não está empreendendo ainda, ou ela não está trabalhando, ou ela está CLT, mas ela tem essa vontade. E os seus medinhos lá, segurando ela, que são aquelas bolas de ferro no nosso pé, são os nossos medos, né. Sim. Quais dicas que você tem para essas mulheres, Marta? Tá, então vou começar respondendo, muito legal a pergunta. Vou começar respondendo para quem não empreende ainda e deseja empreender, né. Um dos principais bloqueios que tem é em relação à insegurança mesmo, como vai ser, né. Então, se você trabalha CLT e sonha em empreender, eu vou falar exatamente o que eu fiz. Eu comecei a empreender paralelo ao trabalho CLT. Então, eu comecei a empreender com mentoria e consultoria em 2016. Até 2022, eu fui conciliando as duas coisas, né. Tenha clareza do porquê você deseja empreender.
No meu caso, foi uma necessidade financeira. Eu devia R$ 103.000 e a única forma que eu encontrei para quitar aquela dívida era fazendo dinheiro com o meu conhecimento. O que eu tinha de melhor para oferecer? O meu conhecimento. Eu já atuava na área, tinha formação, eu só não tinha uma solução montada ali, um serviço estruturado para vender. Então foi quando eu comecei a rascunhar mesmo, peguei um papel, no que eu sou muito boa, desculpa a palavra, mas o que eu sou foda, que ninguém faz tão bem feito quanto eu. E aí eu fui listando ali o que eu podia fazer em paralelo ao trabalho CLT. Então foi quando eu desenvolvi a minha consultoria, prestando serviços fora do horário comercial. Então imagina, eu trabalhava sábado, domingo e feriado e à noite para desenvolver esses projetos. Inclusive eu fui pioneira em Era o Londrina. home office de fim de semana, né? E à noite, né. Aquela questão da prioridade. Então eu priorizei o trabalho até 2020 para quitar essa dívida. Então, assim, eu abri mão de balada, de sair, de estar com a minha família, de viajar. Então, a cada centavinho ali que eu fazia, eu direcionava para aquele objetivo. Sei. Eu sou muito disciplinada em relação a isso, sabe. Então, ter essa clareza, me ajudou a chegar, né, até 2020, quitando a dívida. Depois, em 2022, eu tomei a decisão mesmo de sair, porque daí eu fiz conta. Quanto que eu ganhava CLT, trabalhando ali eu era cargo de confiança, então não tinha muito horário, mas o horário comercial eu tinha que estar presente na empresa. Eu fiz conta quanto que eu ganhava no CLT e quanto que eu ganhava na mentoria e consultoria. E a conta não fechava. Na consultoria e mentoria eu faturava 3 vezes mais do que no CLT. E não só o valor, mas assim, não fazia mais sentido ficar conciliando as duas coisas. Então eu optei por sair do CLT, pedir demissão e focar no meu trabalho. Eu acho que esse é um caminho legal. Não por muito tempo, tá? Eu não aconselho ficar tanto tempo quanto eu, Conciliando, né? conciliando, porque a carga é puxada. Exaustivo. A não ser que você tenha um negócio, que não dependa tanto da sua dedicação ali, do seu esforço, mas se é você que tem que fazer, você vai ter que se dedicar ali para fazer, né. Agora para quem já empreende, né, eu gosto muito de criar negócios autogerenciáveis, que não dependa exclusivamente da pessoa estar ali, corpo presente, mente saudável, espírito saudável, a 100% dela para o negócio funcionar. Então ter um negócio autogerenciável que permite a ela, ter o descanso, viajar, sair de férias, o dia que ela não quer trabalhar, não precisa trabalhar, que isso não vai interferir nos resultados do negócio. Então ter um negócio autogerenciável, ter receita recorrente, então desenvolver uma solução, um serviço ali que não dependa também, da venda todo mês, sabe? Aquela coisa de virar um mês e começar do zero, Sei. porque senão também não tem vida, gente. Ter um negócio para se tornar prisioneira não faz sentido. Tem um nome disso, que eu gostei uma vez, mulheres, que chama o empresário que é refém da sua empresa, ele chama empresidiário. Exato. Ele tá preso na sua própria empresa, pode sair, pode fazer nada, pode viajar, né. Não, e assim, o pior de tudo, eh, e acontece, né, já aconteceu comigo inclusive, é uma situação de saúde, Sim, sim. né, as outras coisas você tem o poder de escolha, mas às vezes se acontece uma situação de saúde, e você precisa se ausentar, o que que acontece? Aí tem que falar com os especialistas em seguro-saúde da Farol Capital, né? Aí ó, tem a solução. É verdade, verdade, verdade. Para o empreendedor, inclusive. Aí ó, tá vendo aí? Tem até uma cobertura audite de diária de incapacidade de trabalho, depois procura o Rafa, a gente aqui. É isso aí. Exato. O exemplo foi da pandemia, né, quantos negócios fecharam, Exato. faliram, porque não conseguiram se reestruturar ali, se readaptar para permanecer. Então eu gosto muito, né, de desenvolver essa solução lucrativa que permite ali essa autonomia, essa liberdade, com menos tempo, dedicação, esforço e energia e que traga uma alta rentabilidade. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola. Rafa, Como que a gente encontra, Marta? Como que a gente contrata? Qual é o canal? Boa, Marta Dias de São Paulo para o mundo. Vamos lá, Instagram, @martadias.oficial. Eu tenho o Instagram também do Movimento com Mulheres, que eu inspiro mulheres a empreender, então é o Instagram, @somosmm.
Empreendedoras em Movimento. Eu tenho a minha comunidade no WhatsApp, que também vocês podem fazer parte. A gente tem encontro toda quinta-feira às 20 horas, que é o Somos Mulheres e Negócios. E eu tenho também a plataforma de empreendedorismo feminino, onde toda semana a gente compartilha conteúdos de altíssima qualidade lá dentro, relacionados, né, aos 3 pilares. Desenvolvimento pessoal, então mentalidade, comportamento, propósito, desafios da mulher como um todo, inteligência espiritual, onde a gente fala de Deus, de fé, de esperança, e o desenvolvimento de negócios, então crescimento, expansão e prosperidade nos negócios. Muito bom. Você Sim. viu? O negócio é completo. É. Bom, eu só tenho a agradecer. Obrigado, foi um prazer conhecer mais da sua história e ouvir essas coisas tão bacanas. Foi muito inspirador, né, pra mim também. Nem sou mulher e tô saindo inspirado. Imagina pra Fiz quem até uma tem filho. consulta aqui. Pois é. Não, eu vi ele anotando ali, ó, que show. Fiz até consulta aqui. Então, em nome da Farol aqui, muito obrigado pela sua presença. Marta, obrigado. Foi um prazer estar aqui. A gente já queria há um tempo trazer um episódio para as mulheres. A gente acredita muito nessa força feminina, no poder que tem a mulher dentro de uma sociedade, de uma casa. Uma casa sem uma mulher é uma casa, como a mulher se torna um lar. Isso é verdade, né? E para vocês, o que eu anotei, que ela comentou que eu anotei, Ah lá, algumas falas da Marta vai aí para vocês, tá? O dinheiro traz poder, poder de escolha, de tomar decisões e de liberdade. Comunicação, quem se comunica bem se destaca, ganha atenção e vai além. Uma mulher segura, ninguém segura, busque o seu caminho. Vendas não é talento, vendas é técnica e técnica se aprende. Qual a sua motivação para empreender? Encontre o seu motivo para a sua ação. Essa vai ser a sua motivação. Obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima. Valeu, um beijão. Tchau, tchau.